aula de hoje vamos discutir sobre correntes filosóficas. Gente, a filosofia é uma disciplina assim ampla, né? A gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar dos grandes filósofos, da história da filosofia, mas a gente pode discutir as correntes, as principais correntes filosóficas. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, isso é importante para que a gente possa identificar os termos que são muito comuns dentro de toda a ideia dos conhecimentos pedagógicos, mas também para a gente responder aquelas questões de filosofia da educação. Então, nós vamos discutir essas principais correntes para você poder ampliar ainda mais os seus conhecimentos e para você poder ficar muito ligado naquilo que é essencial para o concurso. Já pegou papel? Já pegou caneta? Tá aí com a sua aguinha do lado, seu cafezinho, ligadão, porque a nossa aula começa agora, você sabe. Eu sou Márcia Gil e a gente então vai ter essa delícia de assunto pela frente agora. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai discutir é esse termo aqui, ó, liberalismo. Sabe essa ideia do liberal? Ah, eu sou um liberal. Se você é um liberal nessa perspectiva da filosofia, esse liberal não tem nada a ver com liberdade, não. Esse liberal vem do liberalismo. O que é o liberalismo? Essa é uma expressão muito utilizada em educação. É uma filosofia política que prima pela autonomia moral e econômica da sociedade civil em oposição à concentração do poder político. Então tá lá. Ela vai falar de autonomia moral e econômica da sociedade civil. Então é isso em detrimento dessa concentração de poder nas mãos dos políticos. Ela ganhou uma expressão moderna com os escritos de John Locke e Adam Smith. São os pais do liberalismo, que se desdobra nas questões do capitalismo. Os principais conceitos incluem o individualismo metodológico e jurídico, cada um é um, nós somos seres individuais, então a gente tem essa ideia de competição, dessa coisa de cada um vence pelo seu próprio esforço. Tem a ver com propriedade privada, isso aqui é uma propriedade privada, então aqui quem manda sou eu, são as minhas regras, é meu. Um governo limitado, uma ordem que é uma ordem que vai se criando espontânea, e essa ordem espontânea está mais ou menos associada à ideia das classes sociais, é como se fosse uma ordem espontânea que vai se constituindo, um Estado de direito e livre mercado. O Estado de direito, que é regido pelas leis, e o mercado livre, né, que vai fazendo toda essa questão da flutuação de preços, ainda mais em tempos de globalização. Então, esse é o liberalismo. Então, quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando de uma filosofia, mas é uma filosofia política que dá origem, por exemplo, porque a gente sabe que essas questões da filosofia, da forma de olhar o mundo, tem uma interferência direta na prática pedagógica, desculpe. Então, essa relação aqui é uma relação que vai trazer para a gente, por exemplo, a elaboração de uma proposta de prática pedagógica dentro desses ideais, que são os ideais liberais. Vamos lá. Da ideia do liberalismo nasce uma outra possibilidade, que é o neoliberalismo. Você já ouviu falar isso, né? Ah, fulano é um neoliberal. Tem gente que vai para a televisão, né, ainda mais político, fala assim, porque eu sou um liberal, porque eu sou um neoliberal, porque não sei o quê. O que é isso? Ó, na primeira metade do século XX, esse termo começa a surgir e foi voltado para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado com letra maiúscula e no singular é a nação, um Estado regulador e um Estado assistencialista. Então, o Estado regula e o Estado daria, então, assistência às pessoas. A partir da década de 60, passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo, que é a minarquia. É nesse segundo sentido que o termo é mais usado hoje em dia. Então, hoje em dia, quando a gente fala dessa questão neoliberal, a gente tem palavras associadas como, por exemplo, privatização, privatiza tudo. Porque quando você privatiza tudo, o poder estatal ele vai ficando encolhido.
Parcerias públicos-privadas. Então, a gente vai vendo que essa coisa do público vai ficando encolhida em detrimento daquilo que é privado. Isso é, em linhas gerais, o que a gente fala de neoliberalismo. Vivemos isso, a nossa experiência atual, né, com as privatizações que são feitas, a gente a favor, a gente contra. Aqui não é uma questão de julgamento, aqui é uma questão de você entender o que isso significa. Vamos lá. Funcionalismo é uma outra ideia. O funcionalismo ele vem de um ramo da antropologia e das ciências sociais e ele vai tentar explicar alguns aspectos da sociedade em termos das funções realizadas por indivíduos ou suas consequências para a sociedade como um todo. É uma corrente sociológica associada à obra de Émile Durkheim. Essa ideia do funcionalismo está muito embrenhada com a perspectiva positivista. Pode anotar aí, funcionalismo, positivismo, tá? Tem essa relação muito próxima a essa doutrina do positivismo. Então, para ele, para o funcionalismo e também para o positivismo, cada indivíduo exerce uma função específica na sua sociedade. E a má execução dessa sua função significa um desregramento da própria sociedade. Ou seja, é assim, olha, você nasceu para cumprir esse teu papel social na classe social que você nasceu. Se você não fizer isso, você vai causar um desequilíbrio imenso na sociedade. A interpretação de sociedade está relacionada ao estudo do fato social, e o fato social é exterior, na medida que existe antes do próprio indivíduo. Então, é muito mais importante a sociedade, o fato social, do que o próprio indivíduo. O indivíduo é secundário. Na medida em que a sociedade impõe tais postulados sem o consentimento prévio do indivíduo. É coercitivo. Pensa o seguinte, pensa que nessa perspectiva aqui, imagina que o ser humano, a sociedade toda, vamos pensar a sociedade como se ela fosse uma célula. Célula da biologia. Então, quando a gente estuda a biologia e estuda a célula, a gente sabe que a célula tem várias partes, né? Tem o núcleo, tem a mitocôndria, né? Tem todas as partes delas, membranas plasmáticas, seja lá o que for. Cada parte dessa célula biológica tem a sua função. Se algumas dessas funções não é exercida, aquela célula entra em colapso. Essa comparação é mais ou menos o que o funcionalismo traz para a gente. A ideia de que a sociedade tem essas classes sociais e que essas classes sociais precisam atuar, a sociedade precisa estar organizada dessa forma. Por isso essa ideia de funcionalismo, por isso essa ideia de positivismo, olha, é isso. Então você nasce, você é imposto a você desde o nascimento, por isso aqui é sem consentimento prévio do indivíduo, que você tem que estar dentro dessa classe social. Então a única migração que você pode fazer é, por exemplo, deixar de ser pedreiro para ser ladrilheiro, por exemplo. Entende? Na mesma esfera, é isso que o funcionalismo traz para a gente. Obviamente que isso é bastante criticado por uns, mas extremamente aceitos por outros. E está muito na linha do que a gente vem falando de neoliberalismo e do próprio liberalismo. Essencialismo. Essencialismo vem falando de essência, né? Então, olha só. É uma doutrina que vai versar sobre aquilo que é essencial. A raiz profunda é a unidade indiferenciada. Tem alguma coisa que a gente não diferencia entre nós. É a nossa essência. É isso, tá? Acolhe o que é, partindo do marco zero, que é o cerne silencioso do estado de ser, comungando uma apreensão metafísica a partir de onde se trama e constrói a perspectiva filosófico cosmoexistencial, autêntico, sem adjetivações, pondera o que é, sem nenhum tipo de ruptura ontológica. Os particulares, ou seja, as pessoas, as cadeiras, árvores, números, etc., têm pelo menos algumas propriedades essencialmente. Olha o exemplo disso. Um particular tem uma certa propriedade essencialmente, quando esse particular não poderia existir sem ter essa propriedade. Então, a essência é aquilo que é necessário, é aquilo que faz com que cada um exista. Sem essa essência, essa coisa, essa pessoa, esse objeto simplesmente não existiria. Por exemplo, intuitivamente, Sócrates não poderia deixar de ter a propriedade de ser um ser humano. Então, eu tenho uma essência com Sócrates, nós somos seres humanos. Ok? Você também tem? Nós temos em comum com Sócrates, seres humanos.
Mas Sócrates poderia não ter sido ateniense se tivesse nascido numa outra cidade. Então, o fato dele ser ateniense não fazia parte da essência dele. A essência dele é isso que nós temos em comum, essa ideia de sermos seres humanos. Então, a essência é isso que nos une, é isso que é isso que nos permeia, é isso que nós temos em comum. Bom, aí vem uma teoria que a gente precisa discutir, que é a teoria evolucionista. Na contramão da teoria evolucionista, nós temos o criacionismo, que eu nem trouxe para cá, porque o criacionismo não é perguntado nas escolas, porque ele é uma doutrina da religião. Então, no criacionismo, a gente fala sobre o surgimento do homem dentro daquela visão da Bíblia, né? Então, tinha lá, surge Adão e Eva no paraíso, Eva come a maçã, a serpente vai lá, ela come a maçã, e aí ela cai em pecado, e ela já nasce da costela do Adão, esqueci desse pormenor, né, e assim por diante. Essa visão criacionista, que Deus criou o universo e tudo mais, tudo mais. Bom, o que acontece? Darwin foi estudar justamente essa questão da vida, do surgimento das espécies, de como que isso funciona e se organiza. E aí, olha o que ele faz. Tem um pormenor de Darwin que eu acho muito interessante. Darwin era filho de um religioso e ele queria, como filho rebelde, contestar o pai. Então ele vai olhar essa situação. Ele vai estabelecer um estudo comparativo entre espécies aparentadas que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhanças entre os animais vivos e em extinção. E ele começou a ver... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!